Boa tarde, galera. Tô aqui para lembrar, fazer homenagem ao nosso palestra aqui e lembrar as 5 maiores vitórias do Palmeiras, sem ser um jogo final, assim, mas um jogo decisivo que, na minha opinião, foram as mais emblemáticas, né, da nossa história. A gente tem centenas e milhares de vitórias aí, mas aquelas 5 porque por alguma maneira, algum motivo, naquele dia foi importante, né? Vamos lá, começar pela quinta vitória, na minha opinião. Palmeiras 3 vitórias 0 em 2010. O Marcos estava voltando de lesão, era a Copa Sul-Americana. O Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo por 2-0 lá na Bahia. Não era favorito para a imprensa, como sempre, né? E aí o Palmeiras jogou no Pacaembu, estava 2-0, jogo indo para os pênaltis, falta ali na intermediária por ataque. O Assunção coloca lá na gaveta, o Palmeiras faz 3-0 e ganha do Vitória. Foi uma das maiores vitórias assim que eu vibrei bastante. 2010, o Palmeiras tinha um time mediano apenas, né? Vamos dizer assim, com o Filipão tirando leite de pedra ali. E aí a gente perdeu pro Goiás, que foi rebaixado no Brasileirão, para pelo menos chegar na final da Sul-Americana contra o Independiente, né? Mas o time avacalhou no segundo tempo na semifinal contra o Goiás. Em quarto lugar, coloca aí Palmeiras 2, Boca 0, recente. Né? Nunca um time sul-americano fez 2 gols de diferença lá na Ala Bombonera, ganhou por 2 gols de diferença. Na fase de grupos, o Palmeiras foi lá e conseguiu isso com tamanha precisão, assim, autoridade, vamos dizer, né? O Palmeiras foi lá ganhando o Boca por 2-0, pena que perdeu depois na semifinal, quando aí valia era pra ter ganho novamente ou ter conseguido um outro resultado melhor. Foi eliminado ali na semifinal pelo Boca no primeiro jogo, né? O segundo fica muito difícil reverter quando você perde por 2-0, o gol fora tendo peso. O Boca fez 1-0 aqui e matou praticamente, né, o Palmeiras. Terceiro lugar, para mim esse terceiro lugar, para quem não lembra, cara, é muito importante, porque o Palmeiras em 2010, como eu falei, tinha um time mediano. A gente veio de uma decepção muito grande em 2009 e tinha um time pior do que o de 2009 em 2010. Tinha o Diego Souza daquele jeito, né, que os São Paulinos agora estão vendo. E aí o Santos tá voando. O Santos tinha Neymar, Ganso, Wesley, né? Sabe como é que é? Naquele Santos o Wesley jogou, André, que jogou bem naquele time do Santos. Tinha um timaço o time do Santos. Jogava todo mundo, fazia muitos gols. E os caras fizeram 2-0 com 2 gols do Neymar. Aí você pensa, putz, Palmeiras ruim desse jeito. Tinha perdido para São Caetano e Santo André no campeonato, né? Vai tomar uma goleada. E os caras voltaram no segundo tempo, os caras jogaram muito, mano. Viramos pra 3-2, tomamos um gol do Marcos no 3-3 e fizemos o 4-3. Eu vibrei bastante nesse dia, tava assistindo um jogo na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa. E eu lembro de ela falando, na hora que fez 3-2, ela pega e fala: você é palmeirense mesmo, você gosta desse time mesmo. Eu virei pra ela e falei: e muito. Não ganhava nada, assim, 10 anos eu tinha ganhado a Copa dos Campeões e ganhando o Paulista em 2008, mas nada de peso, assim, faz uns 10 anos. A gente vibra como nunca, assim, foi uma das maiores vitórias assim, que eu vi do Palmeiras, tirando o jogo de final. Fiquei muito feliz nesse dia e esse é o meu terceiro lugar. Segundo lugar, Palmeiras 2, Grêmio 0. Nessa época aí, eu lembro de estar assistindo os programas esportivos, todo mundo dava o Grêmio do Luxemburgo como favorito. O time do Palmeiras em 2012, ele era um arremedo. Por quê? Ele tinha um Barcos que fazia os gols, tinha o Valdívia que jogava assim, jogava não, aquele jeito, machucado ou não, e tinha o Assunção que era bola parada. Então o Palmeiras era bola parada na Assunção, era jogada. Não tinha jogada, gente. Se você pegar o primeiro jogo contra o Curitiba, na final já, você vai ver que o Palmeiras, não sei como o Palmeiras ganhou aquele jogo, a camisa pesou ali. Infelizmente esse time foi rebaixado depois, mas aí já era tudo que veio de ruim que aconteceu em 2010, 2011. E o time só foi piorando e conseguiu ganhar essa Copa do Brasil, que não sei como. Mas contra o Grêmio, o time jogou certinho aquele dia. O Bruno estava iluminado, o Bruno, o goleiro. O Grêmio não passou do meio campo praticamente. E no finalzinho do jogo, 2 gols. Um gol do Barcos, né, que não viria jogar a final provavelmente de apendicite. E um gol do Messi Black, né, do Mazinho. E a torcida do Palmeiras, pega uns vídeos aí na internet e vê a torcida do Palmeiras naquele jogo. Nossa, arrebentaram, mano, arrebentaram. Lá, calaram o antigo Olímpico. Uma das maiores vitórias do Palmeiras. Pode pegar esse 2-0 contra o Grêmio aí, tá?
E em primeiro lugar, na minha opinião, essa é a mais emblemática de todas. Palmeiras 4, Flamengo 3, Mercosul. Mercosul? Não, desculpa, Copa do Brasil 99. Teve um 4x3 Flamengo na Mercosul de 99. O primeiro jogo lá no Rio, que foi um jogaço também. O Palmeiras jogou bem, o Flamengo jogou bem também. Mas esse 4x3 aqui, meu Deus do céu, arrepiou, mano. Palmeiras do Filipão na primeira passagem. Diz que o Filipão é especial, porque quem não viu a primeira passagem, quem é jovem não viu a primeira passagem do Filipão, o cara encarna o Palmeiras. Os times do Filipão, ele encarnam ser palmeirense, mano. Eles encaram mesmo. Deixa eu pegar aqui pra mostrar a camisa, né? Então, o time do Filipão jogava assim, quarta, tinha jogo que era quarta Libertadores, sexta Copa do Brasil e domingo Paulistão. Quem tá achando que essas três competições que ele jogou aí, que tava pesado, imagina naquela época. Porque naquela época ele já fazia rodízio, porque tinha alguns jogos que não jogava o Marcos, jogava o Sérgio, principalmente no Paulista. Jogava Aguinaldo na defesa, jogava o Neném na lateral direita, meu Deus do céu, Neném. Era um trambolho, imagina. Então, jogava. O Palmeiras tinha um belo time, né? Jogava muito em casa, fora de casa oscilava muito, perdia muitos jogos fora de casa. Mas dentro do Parque Antártica ali, mano, é quase imbatível. E aí o Flamengo fez 1x0 nesse jogo aí. O Flamengo fez 1x0 no primeiro tempo, virou o primeiro tempo 1x0, achando que o Flamengo ia se classificar, porque o time vinha de 3, estava na semifinal da Libertadores, vinha de 3 competições, estava arriado. E aí o time volta no segundo tempo e empata. Alguns minutos depois o Artis faz 2x1. O Casagrande eu lembro até hoje. Ele fala assim: agora já acabou. Agora acabou, o Palmeiras terminado. Não vai fazer 3 gols. O Júnior pega uma bola do meio do campo e. Quase do meio do campo, né? Chuta, empata 2x2. E o Palmeiras voltou pro jogo. Aquele Parque Antártica naquele dia, pra quem tava, foi um dia. Quem ser palmeirense ali é uma dádiva, né? Eu tava na televisão ali, torcendo. Escanteio pago, gol do Euler, 3x2. Ah, meu filho. Eu fiquei alucinado. Né? Pensando, vai virar, mano. Não importa o que acontecer depois, você tinha que ganhar aquele jogo. Outro cruzamento na área, bola vem, sobra o Euler, pumba, gol, mano. Eu gritei tanto, cara. Não sei como eu tenho um pulmão até hoje, depois daquele dia. Eu gritei, mano. Eu gritei que a minha vizinha da outra rua, que ia pra escola comigo, naquela época eu tinha 13 anos, falou: nossa, eu escutei você gritando, hein? E foi uma das maiores vitórias, assim, que eu lembro, cara, assim, que deu orgulho, assim, de ser palmeirense. O Palmeiras não ganhou a Copa do Brasil em 99 por ter pegado um Botafogo que deu sorte no mata-mata. O Botafogo aproveitou o primeiro jogo que foi no Allianz Parque, conseguiu um empate e levou para os pênaltis. O Palmeiras não foi bom nos pênaltis no Rio, porque o Botafogo depois perdia para o Juventude e seria assim rebaixado em 99. O Botafogo foi rebaixado em 99. Aquele negócio do Sandro, eu acho que fizeram uma sacanagem com os Bambis de tirar pontos do São Paulo da Botafogo. Senão o Botafogo seria rebaixado em 99, não teria João Avelanche 2000, porque o Gama agiu certamente em entrar na justiça comum, mas aí é outra história. E o Palmeiras perdeu o Botafogo, mas depois no Campeonato Brasileiro deu um revide, 6x0 fora o baile, né? O Botafogo, que é um ex-time grande, mas não contou isso pra ninguém. Então essas foram as maiores vitórias. É lógico que tem algumas assim que persistem, tem outras vitórias assim que a gente fica bem feliz. Um 3x0 contra os Gambá em 2006, que o Edmundo arrebentou. Vamos lá, tem um 3x2 contra o Vasco no Parque Antártico, o Vasco saiu 2x0. Tem outros resultados, o Peñarol fez 2x0, o Palmeiras virou naquele jogo lá do soco do Felipe Melo. Tem outros jogos assim que a gente fica assim entusiasta. Um 6x1 o Palmeiras ganhando do Boca, mas eu era muito pequeno, mas eu lembro de ter visto, né? Esses jogos assim que não é final, mas a gente fica bem contente. Depois eu vou fazer um vídeo falando das finais, das melhores que eu vi, né? Nem sempre a final que você assiste é mais importante. É mais importante para mim é o Paulista de 93. Esse assim, é mais emblemático até do que a Libertadores de 99. Tá ali, ó, né? Mas esse aí é um vídeo para outro dia, para outro momento, beleza? E aí, tem algum jogo diferente assim que você tenha visto do Palmeiras? Que você recorda assim dos que eu não falei? Tem muito jogo, lógico, que eu não falei aqui, mas tá aí, fica para vocês aí, beleza?